Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Ludwig Wittgenstein, que viveu de 1889 a 1951, e sobre os limites da minha linguagem, que segundo ele significam os limites do meu mundo. Tem o contexto da área filosofia da linguagem, filosofia analítica, abordagem à lógica. Antes, no século IV a.C., Aristóteles estabeleceu as bases da lógica. No final do século XIX, o Gottlob Frege desenvolveu as bases da lógica moderna. No início do século XX, o Bertrand Russell desenvolve uma anotação que traduz a linguagem natural em proposições lógicas. Depois, em 1920, ideias do Tractatus são usadas por filósofos do Círculo de Viena, tais como Moritz Schlick e Rudolf Carnap, para desenvolver o positivismo lógico, o neopositivismo e o empiriocriticismo. A partir de 1930, Wittgenstein rejeita as ideias expressas no Tractatus e começa a explorar maneiras diferentes de examinar a linguagem. Então, a linguagem é composta de proposições assertivas sobre coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. O mundo é composto de fatos. As coisas são de um certo modo. As proposições são imagens de fatos, do mesmo modo que mapas são imagens do mundo. Qualquer proposição que não retrate fatos é sem sentido. Por exemplo, matar é ruim. Minha linguagem é, portanto, limitada a declarações de fatos sobre o mundo. Isso aqui não é um juízo, matar é ruim, não é um juízo factual, é um juízo de valor. Os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein é talvez um dos textos mais intimidadores da história da filosofia do século XX. Com cerca de apenas 70 páginas, a célebre tradução inglesa, intitulada Tractatus Lógico-Filosóficos, a obra é composta de uma série de observações altamente condensadas e técnicas. Para apreciar o significado pleno do Tractatus, é importante situá-lo em seu contexto filosófico. O fato de Wittgenstein falar sobre os limites da minha linguagem e do mundo o coloca dentro da tradição filosófica que remonta ao filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. Em Crítica da Razão Pura, Kant começa a explorar os limites do conhecimento ao apresentar questões como o que posso saber? E o que permanecerá para sempre fora do alcance? E o que permanecerá para sempre fora do alcance da compreensão humana? Uma razão para que Kant fizesse tais perguntas é que ele acreditava que muitos problemas surgiam na filosofia porque fracassamos em reconhecer as limitações da compreensão humana. Ao voltar a atenção a nós mesmos e inquirir sobre os limites necessários do nosso conhecimento, podemos então resolver, ou até dissolver, quase todos os problemas filosóficos do passado. O Tractatus enfrenta o mesmo tipo de tarefa de Kant, mas o faz de modo muito mais radical. Wittgenstein afirmou que estava começando a esclarecer o que pode ser dito significativamente. Da mesma forma que Kant se empenhou em definir os limites da razão, Wittgenstein quis definir os limites da linguagem e, por consequência, de todo o pensamento. Porque o pensamento se expressa através da linguagem, E ele o fez porque suspeitava que grande parte da discussão e da discordância filosófica baseia-se em erros fundamentais, no modo como lidamos com o pensamento e na maneira de discutir o mundo. Então vamos ver também outros filósofos relacionados a Aristóteles, Immanuel Kant, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap. A solução do problema da vida é vista no desaparecimento do problema, segundo Ludwig Wittgenstein. Vamos falar sobre a estrutura lógica. Apesar de aparente complexidade, as ideias centrais de Wittgenstein no Tractatus são essencialmente baseadas no princípio simples, o de que tanto a linguagem quanto o mundo são formalmente estruturados e essas estruturas podem ser decompostas em suas partes componentes. Wittgenstein buscou, isso é uma análise, dividir a realidade em quantas partes for necessária, ou o objeto de estudo em quantas partes for necessárias, isso é uma análise. Agora, a linguagem em quantas partes for necessária para poder compreendê-la. Wittgenstein buscou revelar as estruturas tanto do mundo quanto da linguagem para então elucidar o modo como elas se relacionam entre si. Feito isso, tentou extrair diversas conclusões filosóficas de longo alcance. Para compreender o que Wittgenstein quis dizer quando afirmou que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, precisamos perguntar o significado que ele atribui às palavras mundo e linguagem, uma vez que não usou tais termos com o sentido ao qual estamos habituados a usá-los. Quando Wittgenstein fala de linguagem, seu débito com o filósofo britânico Bertrand Russell torna-se evidente. Para Russell, figura importante no desenvolvimento da lógica filosófica, a linguagem cotidiana era inadequada para falar clara e precisamente sobre o mundo. Ele acreditava que a lógica constituía de uma linguagem perfeita, ou na busca dessa linguagem perfeita, por excluir todos os traços de ambiguidade e então desenvolveu um modo de traduzir a linguagem cotidiana em algo que considerou uma forma lógica. Os antigos egípcios ordenaram símbolos e imagens estilizadas de objetos no mundo, os hieróglifos, em sequências logicamente estruturadas para criar uma forma de linguagem escrita. A lógica ocupa-se do que é conhecido na filosofia como proposições.
Podemos pensar em proposições como asserções que têm possibilidade de ser consideradas verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a afirmação "o elefante está muito bravo" é uma proposição, mas a palavra elefante não é. De acordo com Tractatus, a linguagem significativa deve consistir apenas de proposições. A totalidade de proposições, segundo Wittgenstein, é linguagem. Sabendo um pouco mais sobre o que Wittgenstein entendia como linguagem, podemos explorar o que ele quis dizer com o mundo. O Tractatus começa com a afirmação de que o mundo é tudo o que é o caso. Isso pode parecer ser uma questão de fato, direta e robusta, mas não está inteiramente claro o que Wittgenstein quis dizer com essa afirmação. Ele foi além ao escrever que o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Aqui podemos ver um paralelo entre o modo como Wittgenstein tratou a linguagem e o modo como tratou o mundo. Pode ser um fato, por exemplo, que o elefante está bravo, ou que há um elefante no recinto, mas um elefante por si só não constitui um fato. A partir desse ponto, começa a ficar claro como as estruturas da linguagem e do mundo podem se relacionar. Wittgenstein disse que a linguagem retrata o mundo. Então, a linguagem não é o mundo, ele retrata o mundo, ou seja, é uma foto do mundo, fotografia. Ele formulou a ideia durante a Primeira Guerra Mundial, quando leu no jornal sobre um caso judicial em Paris. O caso diz respeito a um acidente de carro, e os acontecimentos foram reencenados no julgamento, usando-se miniaturas de carros e pedestres para representar os carros e pedestres do mundo real. As miniaturas de carros e pedestres puderam representar seus correlatos porque estavam relacionadas umas às outras, exatamente da forma como os carros e pedestres estiveram envolvidos. De maneira semelhante, todos os elementos representados no mapa estão relacionados uns aos outros, da mesma forma que estão na localidade representada pelo mapa. O que uma imagem compartilhada com aquilo que representa, diz Wittgenstein, é uma forma lógica. O que uma imagem compartilha com aquilo que representa, diz Wittgenstein, é uma forma lógica. É importante compreender aqui que estamos falando sobre imagens lógicas, e não sobre imagens visuais. Wittgenstein apresentou um exemplo útil para se explicar. As ondas de som geradas pela execução de uma sinfonia, a partitura daquela sinfonia e o padrão formado pelos sulcos do disco numa gravação da sinfonia reproduzida por gramofone compartilham entre eles a mesma forma lógica. Wittgenstein afirma: a imagem se enlaça com a realidade como um padrão de medida. Dessa forma, ela pode representar o mundo, mas não é o mundo. Obviamente, nossa imagem também pode estar incorreta. Ela pode não concordar com a realidade, por exemplo, ao dar a impressão de que o elefante não está bravo, quando o elefante está, de fato, furioso. Não há meio termo aqui para Wittgenstein. Como ele começou com proposições que são, por sua própria natureza, verdadeiras ou falsas, as imagens também são verdadeiras ou falsas, né? A linguagem e o mundo, então, têm uma forma lógica. A linguagem pode falar sobre o mundo retratando o mundo, e retratando-o de um modo que concorde com a realidade. É nesse ponto que a ideia de Wittgenstein se torna realmente interessante. E é aqui que podemos ver por que Wittgenstein estava interessado pelos limites da linguagem. Considere a seguinte ideia: você deve doar metade de seu salário para a caridade. Isso não retrata nada no mundo no sentido expresso por Wittgenstein. O que pode ser dito, o que Wittgenstein chamou de totalidade das proposições verdadeiras, é meramente a soma de todas as coisas que são o caso, ou seja, as ciências naturais. A discussão sobre religião, valores éticos é, para Wittgenstein, estritamente sem sentido, pelo menos para a filosofia e para a ciência. Como as coisas sobre as quais estamos tentando falar quando discutimos tais tópicos estão além dos limites do mundo, elas também estão além dos limites da nossa linguagem. Wittgenstein escreveu: está claro que a ética não pode ser colocada na linguagem. Esse era o pensamento de Wittgenstein, hoje, superado. Os filósofos analíticos, falam de ética, falam de religião, falam de uma porção de coisas aí que, segundo Wittgenstein, não poderiam ser tratados ou abordados. Mas a estrutura lógica da linguagem, a forma como ele aborda ou analisa a linguagem, continua sendo ainda a forma ideal adotada e abordada, utilizada pela filosofia analítica. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo e ajude ele a chegar ao maior número de pessoas possíveis. E gostaria aqui de agradecer aqueles que estão inscritos no canal, já são mais de 310. Agradecer também àqueles que, hora ou outra, passam por aqui por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike,
ou o seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos no nosso próprio canal, seja nessa plataforma, no YouTube ou em outras redes sociais. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.